fazer tudo certinho e dá um probleminha. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, canal Educação e Cidadania. Eu acredito, peço a gentileza de quem já estiver conectado. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, canal Educação e Cidadania. Eu acho que alguém está com o áudio ligado aí. Peço a gentileza, não sei se é Marcelo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, canal Educação. Está se reproduzindo, ó. Eu acho que alguém está com o áudio ligado aí, a sua gentileza. Não sei se é Marcelo. Muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, canal está se reproduzindo, ó. Eu acho que alguém está com o áudio ligado aí, a sua gentileza. Não sei se é Marcelo. Muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, canal está se reproduzindo, ó. Eu acho que alguém está com o áudio ligado aí, a sua gentileza. Não sei se é Marcelo. Tivemos algum problema. Agora não estou ouvindo, eu tirei todo o som aqui. Coloquei o som de novo. Tivemos algum problema. Agora não estou ouvindo, eu tirei todo o som aqui. Eu estou mutado aqui, hein? Coloquei o som de novo. Tivemos algum problema. Agora não estou ouvindo. Muito bem. Eu acredito que agora a gente consiga sucesso. Peço desculpas a todo mundo aí pela nossa inabilidade tecnológica. Pessoal, boa noite. Hoje é dia 7 de julho de 2020. Esse é o canal Educação e Cidadania. É um ponto de encontro. Eu sou o professor Ricardo Lengruber. Atualmente estou na presidência do Conselho Municipal de Educação. Está comigo aqui nessa sala também o professor Marcelo Verli, atualmente na função de secretário municipal de educação em Nova Friburgo. Nós temos, ao longo das últimas 3 semanas, essa já é a 4ª, recebido pessoas que têm uma contribuição nesse momento de pandemia no que diz respeito à educação, especialmente à educação pública. Recebemos, 3 semanas atrás, o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes. Na semana seguinte, recebemos a professora Beatriz Abicalil, secretária de Educação no município entre os anos de 2001 e 2008. Semana passada, recebemos o professor Jorge de Carvalho, conversamos sobre educação, desafios, oportunidades. E hoje temos a honra de receber, a gratidão e o privilégio de receber Hamilton Werneck. Hamilton foi secretário de Educação aqui no município de Friburgo entre 1997 e o ano 2000, é um personagem, uma figura conhecida de toda a nossa cidade, pelo seu trabalho como profissional de educação, pela sua simpatia, pelos livros escritos, milhares de palestras proferidas pelo país afora, nos cantos mais distantes, mais inusitados desse país, conversando com Hamilton. Hamilton já andou de canoa, Hamilton já andou de helicóptero, de avião. Acho que já andou até em lombo de jegue, né, Hamilton? Para chegar em lugares distantes. Ainda falta o jegue. Ainda não andei em lombo de jegue. Mas o restante, meu caro, é bem divertido. É bem divertido. Muito bem. Olha, já somos um grupo aqui de 30 pessoas no YouTube. Peço a sua gentileza, inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez, ative as notificações e compartilhe nas redes sociais, sendo possível, essa nossa transmissão. Tentamos fazer pelo YouTube, também, ou melhor, pelo Facebook, não conseguimos, estamos apenas no canal Educação e Cidadania. Professor Marcelo Verli, boa noite. Não vou te dar boas-vindas, porque, afinal de contas, essa sala a gente compartilha, mas passo a palavra para você. O Marcelo está mudo. Marcelo está com o microfone mutado. Desmutei. Boa noite, professor Ricardo Lengruber. Boa noite, meu professor Hamilton Werneck. É uma honra enorme recebê-lo na Educação e Cidadania. Professor Hamilton Werneck, pedagogo, administrador escolar, orientador educacional, escritor com 28 livros publicados,
palestrante com mais de 2.350 palestras pelo Brasil, professor para o ensino superior reconhecido pelo Conselho Federal de Educação, ex-conselheiro do CEDERJ e, como disse o professor Ricardo Lengruber, secretário de Educação de Nova Friburgo entre 1997 e 2000. Professor Hamilton, é um prazer enorme recebê-lo no canal Educação e Cidadania. Sei que será um tempo de muito aprendizado, de muito conhecimento, que é a marca da sua trajetória profissional, um professor que tem feito um trabalho incrível e chega a todos os rincões do Brasil. E eu queria tomar a liberdade aqui de iniciar o nosso papo, agradecendo a participação de todos que estão conosco nesse momento, reforçando a importância de que se inscrevam no nosso canal, que possam estar acompanhando a nossa programação e trabalhando em cima dessas mais de 2.350 palestras, professor Hamilton, que foram ministradas por todo o país. Você conhece o Brasil profundo. Quais são os desafios e limitações que já eram enfrentados anteriormente pelas redes de ensino, em especial as redes públicas, e que, na sua visão, a partir da sua experiência, foram agravados nesse período recente da pandemia? Professor Hamilton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, um abraço a você, ao Ricardo, agradecendo o convite e tudo mais. Olha, o Brasil, não sei se o pessoal da literatura vai gostar, mas eu acho que o Monteiro Lobato, com o seu Jeca Tatu, ele prestou um grande desserviço ao Brasil. Ou seja, ele criou uma imagem de que o campo brasileiro era um lugar horrível, que só tinha gente que se vestia com roupa remendada, desdentados, chapéu de palha esfiapado, trabalhando com a enxada, um atraso enorme. E esse atraso foi passando e contaminando a sociedade brasileira, que, evidente, é uma contaminação constatada pelo Monteiro Lobato, porque o Brasil é um país que só conheceu o arado 300 anos depois da descoberta ou do achamento do território brasileiro. Então ficou essa situação de que o campo é um lugar ruim, eu tenho que sair de lá. Hoje nós estamos com uma outra situação, é justamente o campo e o agronegócio que estão sustentando o PIB brasileiro, mais do que a indústria. E isso redundou no seguinte: todos os avanços começavam sempre pelas áreas urbanas e custavam a chegar ao campo ou não chegam ao campo. E, no momento, nós estamos com uma necessidade premente de ter internet na região rural. E a internet não chega à região rural. Então, na semana passada, eu enviei para a cidade de Dirceu Arcoverde, no sul do Piauí, sudeste do Piauí, e mandei vários vídeos. E depois começaram as reclamações. Os professores dizendo: olha, nós temos celular, mas nós só conseguimos usar o celular quando vamos à cidade, porque aqui no campo não há internet. Então, o problema mais grave para a disseminação da educação no Brasil e até para a formação do professor é você estender a internet até a área rural. Porque com ela na área urbana, você consegue mandar material, fazer videoaula, você consegue fazer chats, você consegue fazer lives que vão formando também os professores. Nós temos estados brasileiros com mais de 50 mil professores que não têm licenciatura. Então, e com uma dificuldade enorme, porque ele só consegue fazer o curso, na realidade, à distância. Porque ele, não tendo internet, ele teria que se deslocar. E um deslocamento, por exemplo, do sul do Maranhão, já na divisa com outros estados ao sul, para você chegar à Imperatriz, a uma universidade em Imperatriz, para você chegar a uma faculdade em Balsas, para chegar a uma faculdade, por exemplo, em Carolina, você tem que andar muito.
E esse muito significa pelo menos 250, 300 quilômetros. E aí o professor, que não pertence, nunca pertenceu à nobreza brasileira, o que acontece com ele? Ele não pode parar de trabalhar para somente estudar. Então, ele tem que conjugar as duas coisas. E ele não consegue conjugar se ele tiver que sair do lugar onde ele reside. E há uma grande quantidade que reside no campo. Num programa feito, inclusive, com o Ricardo, no programa dele, na TV Zoom, em Nova Friburgo, eu dizia que fiquei admirado, porque há estados brasileiros que chegam a quase 40% de alunos que não têm acesso à internet. E isso é uma coisa muito grave. Por exemplo, se nós voltarmos no tempo, formos para a década de 10 deste século, quando surge a epidemia da H1N1, a gripe suína, ela atingiu fortemente a Índia. A Índia tem aproximadamente 300 milhões de crianças no ensino básico. Então, o que aconteceu? 15% dessas crianças que não tiveram condição de ter acesso à escola pela internet, essas crianças não voltaram à escola. Isso, para a Índia, significa simplesmente 45 milhões como número de alunos evadidos. É uma calamidade pública. O Brasil espera-se, vamos dizer, se ficarmos com esses 15%, porque a falta de acesso é maior, mas se um número menor evadir, nós teremos um problema muito grave, que vamos ter que multiplicar por 50, nós teremos que acrescentar aos 3 milhões e pouco que já não frequentam escola, estando em idade escolar, nós teremos que acrescentar, após a pandemia do Covid-19, acrescentar mais 7 milhões e meio. Isso vai ser, para o país, uma grande perda. Por isso é que eu digo, é um absurdo o país não ter uma decisão para ter um ministro da educação. É a mesma coisa que você colocar um paciente em coma, necessitando de fazer uma cirurgia, colocado já na sala de cirurgia e não tem médico para fazer a cirurgia, não tem médico para atender. Então, nós temos um ministro interino da saúde em plena pandemia e não temos ministro da educação. Aliás, eu acho que nós não tivemos ainda, até agora, de janeiro de 2019 até agora, nós não tivemos um ministro efetivo que tivesse um projeto e colocando esse projeto em pauta. Muito bem, Hamilton. A gente vai voltar a esses assuntos, todos que você tocou, porque a gente precisa aprofundá-los, a gente precisa refletir sobre eles. Antes, eu queria fazer o registro aqui da presença, já somos um grupo de quase 80 pessoas na sala aqui no YouTube, todo mundo dando boa noite, agradecendo, Hamilton, sua presença conosco, fazendo uma saudação carinhosa. Tá? Jorge Carvalho passou por aqui. Saúdo a todos também. Jorge Carvalho passou por aqui. Quem acabou de me mandar uma mensagem também foi o deputado Conte Bittencourt, que, aliás, será o convidado do canal Educação e Cidadania na semana que vem. Nós vamos bater um papo com o Conte. Conte foi presidente da Comissão de Educação na LERJ, em vários dos mandatos dele como deputado estadual, é diretor de unidade de ensino privada em Niterói, conhece bem o assunto e tem uma bagagem para fazer essa reflexão conosco também. Muito obrigado a todo mundo. Já passamos de... Nós fomos companheiros do mesmo Conselho Estadual de Educação em 1987 e 88. Muito bem. No Rio de Janeiro. Fazer uma brincadeira aqui com o pessoal que está chegando conosco, já passamos de 80, Hamilton Werneck, de maneira muito espirituosa, como lhe é peculiar, logo assim que Marcelo entrou na sala, verificou, né, a semelhança do Marcelo com o Galvão Bueno, fazendo transmissão de futebol na TV Globo. Fica aqui, então, eu falei que eu ia falar isso ao vivo para fazer uma implicância, fica aqui, então, o registro. Isso é bullying. Isso é bullying com uma autoridade constituída.
Tá certo. Muito bem. Hamilton, alguém fez aqui um comentário que as suas observações sobre a internet, elas são puramente verdade. Claro que na zona rural isso é uma questão muito grave, dramática, mas não apenas. Inclusive na zona urbana, famílias de baixa renda, pessoas em localidades com acesso dificultado por conta de comunidades nesse Brasil nosso tão desigual, que às vezes não tem acesso a saneamento básico, a luz elétrica, muito menos à internet. A partir disso, Hamilton, pensando nessa realidade, eu queria que você refletisse conosco sobre o que é que você entende nesse momento de pandemia, quais são os grandes desafios que nós temos, as grandes dificuldades, né? E aí pensando especialmente no horizonte da escola pública brasileira, que tem 80%, 82% das matrículas, mas, infelizmente, não tem nessa mesma proporção recursos e condições de acesso, né, aos seus estudantes. Queria que você falasse um pouco desse drama, que é o drama da educação brasileira. Que se torna mais difícil porque nos últimos 3 anos saíram do orçamento da educação perto de 30 bilhões de reais. Isso aí atinge todos os 5.700 e tantos municípios brasileiros, ou 5.570, uma coisa assim. Então, nós temos que definir no Brasil, em termos de uma macropolítica, o que nós queremos fazer com a educação. Porque a história toda conta isso, no mundo inteiro. Se não há investimento em educação, você não tem condição de desenvolver o país. A cada época, cada um faz alguma coisa. Nós estamos aqui, nesta sala de bate-papo, 3 secretários de educação, 2 ex e 1 atual. No meu tempo, de 1997 ao ano 2000, nós lidávamos com aqueles cebolões enormes para gravar programa de televisão. E todas as nossas escolas tinham aquela antena. Qual foi o meu trabalho naquela época? Essas crianças não podem ficar desassistidas. Se um aluno do Dermeval Barbosa Moreira, do Odete Pena Muniz, do Colégio Rui Barbosa, de escolas aqui do centro, grandes, conseguem substituir um professor com um filme cultural, conseguem, dentro de uma aula, encaixar um filme sobre uma pesquisa em qualquer disciplina correspondente a que os alunos estudam, a minha preocupação era como resolver essa questão na área rural. Por quê? Porque em 1997 havia, na Secretaria de Educação de Nova Friburgo, uma mentalidade mitológica. Essa mentalidade mitológica era a seguinte: o 5º ano é a peneira da rede. O que significava isso? Que o aperto acadêmico impresso ao 5º ano reprovava uma quantidade maciça de alunos oriundos da área rural, porque eles tiveram pouca pré-escola, não tiveram uma educação infantil que garantisse chegar à cidade e dar conta do ensino, da segunda parte do ensino fundamental, que na época era de 5º ao 8º ano. Então, o que nós fizemos? Reaparelhamos todas as escolas, porque a metade do sistema não estava funcionando. Então, um funcionário foi consertando, uma pessoa na Secretaria de Educação copiava as fitas VHS e distribuía pelas escolas. Então, não importava o local, eles tinham lá o aparelho e conseguiam reproduzir pela televisão. Essas coisas foram evoluindo, mas Friburgo é uma cidade de montanhas. Então, é preciso ter torre repetidora em todos os cantos. Não é em toda a área urbana que você consegue ter um bom sinal. Há lugares que você tem sinal bom, outros lugares que não tem. Há lugares que, quando há uma tempestade, ou uma chuva, ou um dia nublado, o sinal fica péssimo.
não é? Então, é necessário hoje, no Brasil inteiro, que se tenha uma visão para a área rural, não só para produzir soja, carne, algodão, milho, etc., mas para que as pessoas possam realmente aprender e participar. Eu conheço bem a região do meio norte do Mato Grosso, a região, por exemplo, de Campo Novo do Pareci, a região de Tangará da Serra, que eu conheci Tangará da Serra com 6 palhoças. Só tribos indígenas andavam por aquela região. Hoje, Tangará da Serra tem 3 canais de televisão, é uma cidade totalmente asfaltada, é uma cidade que tem várias faculdades e que o agronegócio vai aos cursos de computação contratar as alunas para dirigir as máquinas colheitadeiras, aquelas máquinas imensas, que é preciso ter noção de computação para lidar com essas máquinas. Então, o que fica faltando nessas escolas, na área rural dessa região? É exatamente a internet. Isso precisa de qualquer maneira. Ah, mas há pessoas que dizem, eu sou contra o ensino à distância. Bom, eu acho que a pessoa pode pensar o que quiser. Agora, se não conhecer a realidade brasileira, não diria uma coisa dessas. Se conhecer a realidade brasileira, não diz uma coisa dessas, porque o Brasil é um país imenso e você, na realidade, só pode ter acesso, não é, se você tiver um meio de comunicação à distância. Mas a humanidade é assim. As pessoas se esquecem que o Aristóteles era contra a escrita. As pessoas não vão guardar mais nada na cabeça, porque agora está no papel. Como dizem hoje, para que eu vou decorar se eu tenho um pendrive? É uma questão de evolução da própria espécie humana. Então, nós temos que estar atentos para essa evolução. E a mim me parece que Nova Friburgo caminha devagar. E em termos de área rural no Brasil, mesmo aquelas que produzem muito, colaboram com o PIB, tem áreas de perder de vista, áreas em que eu diria a você o seguinte, conversa que eu ouvi em Tangará da Serra. 2 produtores rurais, oriundos do Rio Grande do Sul, com aquele sotaque gauchesco, e um dizia para o outro, olhe, estou trabalhando com 400 colheitadeiras, 24 horas por dia. Gente, vocês perceberam? 400 máquinas colhendo soja, 24 horas por dia. É uma área imensa, é uma coisa enorme. Agora, quem mora nos vilarejos não tem acesso à tecnologia. Então, é necessário que isso seja repensado, que haja um investimento. Mas não um investimento que foi pensado há um tempo atrás, meses atrás, em que resolveram colocar na mão de uma criança da área pública, inclusive rural, um tablet. Tudo bem, coloque. Mas se você não colocar lá os meios para que o tablet funcione, é a mesma coisa que aconteceu no sul da Bahia. Fizeram uma grande usina eólica. E esta usina, não é, com aqueles cataventos funcionando, o projeto total é de mais de 3.500 cataventos. Só que quando os cataventos ficaram prontos, a linha de transmissão não estava pronta. Então, o governo federal tinha que pagar o aluguel do espaço, um salário mínimo por catavento para o dono da terra, e mais o uso da tecnologia. E, além disso, o governo federal tinha que pagar todas as despesas inerentes ao projeto e não podia usar a energia, porque estavam faltando
80 quilômetros de linha de transmissão na região de Guanambi, próxima de Caetité, na Bahia. Então, é isso que acontece. A primeira coisa que vem à cabeça, às vezes, de um administrador público é o seguinte: eu vou distribuir computadores, eu vou distribuir tablets. Mas, escuta, para quê? Para a pessoa usar somente com como se chama, um pendrive? Ou ele vai ter acesso a um grande e amplo processo promovido pela internet? Então, é preciso trabalhar as duas coisas. Acabar com essa mentalidade cartesiana do século XVI, de que tudo é separado. Internet é uma coisa, computador é outra. Não, senhor. Os dois se juntam. É como, às vezes, eu vejo em Nova Friburgo, e em programas da Zoom eu já falei isso, até com administradores regionais. Uma vez, na ponte Alexander Fleming, pintaram de um lado o guarda-corpo. O guarda-corpo foi pintado de um lado, mas do outro lado não foi. O meio-fio foi pintado de um lado, mas do outro lado não foi. Por quê? Seriam empresas diferentes, seriam organizações diferentes. A mesma coisa acontece. Quem abre um buraco para resolver um problema da água não é o mesmo que coloca o paralelepípedo no lugar. É uma outra equipe que vai lá. Então, o que falta ao Brasil? Falta visão sistêmica. E, nesse ponto, o nosso secretário Verli conhece muito bem, porque fez doutorado na área de administração pública. Desde a década de 40, ali por volta de 1943, esta visão começou a ser lançada. Você não pode trabalhar uma coisa separada da outra. Não é? Paulo Azevedo teve muitos acertos, mas Paulo Azevedo tinha uma frase que era típica e que do túmulo René Descartes batia a palma. O Paulo dizia assim: uma coisa é uma coisa, a população no comício respondia, outra coisa é outra coisa. Olha, de fato está errado. De fato as coisas estão todas juntas. Como dizia o velho xamã das tribos, tudo está ligado a tudo. Isto que está faltando para que a administração pública seja melhor, para que você possa, dentro de uma escola, ganhar tempo. Nós teremos no retorno à escola que ganhar tempo. Como é que você vai ganhar tempo? É conversando com seu colega professor. Se você dá uma aula de geografia e trabalha uma paisagem climato-botânica, e o professor de ciências faz a mesma coisa, definam entre vocês dois quem é que vai tratar desse assunto. É um assunto que é comum às duas disciplinas, então não precisa que um trabalhe e o outro também ganhe tempo. E nós vamos precisar disso, porque o tempo no retorno às escolas não estará a nosso favor. Muito bem, Hamilton. Vou passar a palavra para o Marcelo, para ele dar sequência aqui na nossa reflexão. Algumas contribuições que estão chegando, queria fazer referência a uma delas. Temos já 95 pessoas na sala. O Jardel faz um comentário, faz um bate-papo ali, inclusive com o Jorge, sobre esse momento de eleição que a gente está se aproximando e que o tema educação ele volta à tona como um dos palanques preferidos, né? Um dos discursos a partir dos quais candidatos se colocam na arena. Todo mundo pode ficar absolutamente tranquilo que está nos acompanhando. Eu não sou candidato nem pré-candidato a nada. Marcelo, dessa vez, em 2020, também não é candidato. Hamilton, eu acho que você é candidato, Hamilton, alguma coisa esse ano? Não, se eu fosse, eu não poderia. Não, poderia estar aqui porque ainda tem prazo, mas não sou candidato a nada. Muito bem. Então, ótimo. Somos pessoas que temos uma trajetória preocupada com a educação e esse é o propósito aqui da nossa reflexão. Não é ficar de blá, 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 não é ficar jogando palavras ao vento, ao contrário, é tentar encontrar no diálogo, porque, assim, a gente que trabalha com educação entende que o diálogo é o caminho para a gente atingir, para a gente alcançar
pontos de convergência, pontos em que a gente se identifica e constrói. Não dá para ter um projeto pronto que sai da gaveta de uma pessoa que se entende iluminada e que aplica aquilo de baixo para cima. Não, é uma construção. Só fazer referência aqui, o Hamilton falou de educação à distância, como, de fato, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, se aproveitando dessa coisa toda, mas a origem disso aqui no Brasil está lá na Lei 9394, antes até, inclusive, e o Darcy Ribeiro já falava disso. Num país como o nosso, para chegar onde ninguém chega, a gente precisa ter como aliada a tecnologia. Marcelo, a palavra está contigo. Professor Ricardo, professor Hamilton, estou vendo aqui também algumas contribuições do próprio Jardel. Boa noite, professores. Precisamos avançar. Temos problemas em várias esferas. Qual é a solução? O que precisamos fazer para avançar? Na linha do que o professor Ricardo falou, Bruno Werneck, 30% dos domicílios no Brasil não têm acesso à internet. Portanto, se torna mais difícil pensar na igualdade de condições para os alunos que hoje precisam praticar o ensino à distância. Luciana Lima, a realidade é outra. Se presencial é difícil, imagina online. Jardel, novamente, a educação abre portas e janelas que farão com que um horizonte seja alcançado, seja contemplado e alcançado. Luciana parabeniza os três. Maria Virgínia, educador de verdade, não importa que o tempo passe, ele é e sempre será um educador. Cristina, se tivéssemos um ministro da Educação que no dia 16 de março fizesse um projeto, estudo, levantamento para disponibilizar conexão para todos os alunos hoje em julho, a realidade seria outra. Luciana, que Deus abençoe vocês, cada decisão tomada, sempre priorizando as nossas crianças e os funcionários da educação. Karine, concordo que falta uma visão sistêmica. Alessandra Jacu, maravilhosa colocação sobre o tempo, professor Hamilton. Gisele, excelente reflexão, precisamos ter visão sistêmica. E teve uma pessoa aqui, o Jorge Fagundes, que falou, brincou com o Ricardo, covardia, Marcelo é muito melhor que Galvão. Aí já foi um exagero do Jorge, né? Com todo o carinho aqui, obrigado pela gentileza. Esse Marcelo deve ser candidato a alguma coisa. É, provável que seja. Professor Hamilton, como transformar, né, a partir dessa sua experiência, dessa sua vivência, esse momento tão crítico que a gente vive em oportunidade de reinvenção profissional e de minimização das enormes perdas enfrentadas por alunos e famílias? Como é que o senhor vê isso a partir da sua estatura do profissional que é, palestrante com mais de 2.300 palestras realizadas em todos os cantos do país, profissional que teve experiências tanto na esfera pública quanto na esfera privada, uma referência. Vejo aqui, professor Hamilton, do seu lado direito, um quadro com o profissional da educação nota 10, que eu tive a honra de concedê-lo no ano de 2016, se eu não me engano. Para mim foi uma grande honra naquele momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre reinvenção profissional e sobre mitigação de danos. Olha, em 1987, eu estava lecionando para uma série de ensino médio, num colégio de Friburgo. E eu tinha encontrado em São José dos Campos com um professor que dava assistência à Petrobras. E foi a primeira vez que eu tive conhecimento do uso de uma ponteira a laser. E aconteceu o seguinte, ele me deu a ponteira a laser dele. Eu o trouxe para a sala de aula e aposentei a minha, não digo uma ponteira que eu usava, mas eu vou mostrar a tecnologia para você, professor. Olha aqui. Isso aqui me acompanhou pelo magistério desde a década de 60 em Nova Friburgo até a década de 80. Se eu tinha que apontar alguma coisa num quadro para não tapar a visão para os alunos, eu usava esta ponteira. Esta ponteira, ao mesmo tempo, como professor de geografia, ela é toda graduada e eu consegui, através das escalas, saber rapidamente a distância entre um lugar e outro. Quando chegou
em 1987, eu entrei em sala de aula, aposentei esta ponteira, que é uma heroína, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e fui usar a ponteira laser. Pois bem, eu ouvi de um aluno a seguinte expressão: professor, por que você é metido? Eu achei muito engraçado. Por que você é metido? Eu falei, você está me elogiando, você está pensando que está me ofendendo, mas você está me elogiando. Por quê? Porque, na realidade, eu estou dando um salto à frente. Eu usava uma ponteira que eu tinha 1 metro de distância para o local. Quando a gente usava o retroprojetor, a gente colocava a ponteira ou colocava a tampa da caneta sobre o local que você queria chamar a atenção para indicar o olhar para aquele ponto. Então, para mim, no momento que ele disse, por que você é metido? Eu digo, eu vou traduzir o que você falou. Por que você procura sempre dar um passo à frente? E, de fato, esse passo à frente, eu posso falar desde a minha vida profissional até agora. Quando você fala quais são as oportunidades, uma delas é esta aqui. As pessoas que estão tendo um contato conosco neste momento, não é? Um secretário de educação e 2 ex-secretários de educação, não é? Pessoas que vêm aqui, não é questão de projeção, é questão de conhecimento que desenvolveram na vida, não é? Isso aqui. E quando você olha o quadro que está sendo usado agora, em que eu estou falando, eu estou usando um computador. Todas as minhas palestras, que são diferentes, 638, estão aqui neste computador que eu estou usando para conversar com você. Eu não apago palestra, porque muitas vezes eu vou formar uma palestra nova, eu consigo pegar das palestras antigas alguns slides e fazer a composição. Então, a gente tem o trabalho de preparar um slide para projetar numa conferência, não joga fora, porque senão será um trabalho duplo. Aí você está dentro do lugar onde eu trabalho. Quando estou em Friburgo, trabalho aqui. Estou, portanto, há quase 4 meses aqui. Eu transformei o meu escritório, você está vendo pelo tipo de telhado que tem, eu estou dentro do sótão da casa. Aqui é o escritório. Agora, isso foi transformado exatamente num estúdio. Mas escuta, onde é que você aprendeu isso? Ué, em 1987 e 88, eu fui voluntário de um programa de televisão, uma vez por semana, durante 3 minutos, na TV SBT, que era o canal de Friburgo. Eu comecei a aprender a lidar com câmera. Então, tornou-se fácil lidar agora com uma webcam. Eu aprendi como é que se faz iluminação. Se eu tirar os papéis que quebram justamente a força da luz, seria um horror a imagem. Iluminada demais. Então, isso a gente aprende onde? A gente aprende com o cinegrafista, com o iluminador da televisão. A gente usa o bom senso, a gente vai aprendendo. Este é um momento de grande aprendizagem. Agora, existem pessoas que têm na cabeça a ideia de que não deve progredir. Olha, gente, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Aqui em Friburgo, então, só as 2 pedras, só a pedra do imperador, nós temos pedra à vontade. Se nós quisermos voltar à idade da pedra, nós teremos matéria-prima à vontade. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. Como também o presencial não vai acabar por falta de gente. Ele vai ser mantido. A internet, por acaso, acabou com o jornal que você folheia, acabou com o livro que você
que você usa, olha este senhor aqui, este italiano, Domenico De Masi, o que ele escreve num dos grandes livros, O Futuro Chegou. É desse tamanho. Quando que eu li esse livro? 2014. Mas a grande mudança na minha cabeça veio daqui. Aprender a Ser, de Edgar Faure, publicado pela Bertrand, ainda de Portugal, em 1971. É a publicação. Aqui estão os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer. São 2 pilares muito mais fáceis de você trabalhar à distância. Agora, o terceiro pilar, aprender a conviver, já exige o presencial. E o aprender a ser exige a convivência. Então, nós vamos sair da pandemia? Sim. Daqui a pouco teremos vacina? Sim. Tudo indica que sim. Mas quantas e quantas vezes eu poderia usar um sistema remoto para recuperar um aluno? Se eu tiver, por exemplo, aulas de recuperação preparadas, em que eu possa colocar esses alunos de uma maneira mais barata. E aí está o Verli, como secretário de Educação, algum professor pode pensar assim, peraí, mas eu tenho direito de imagem? Claro, das duas uma. Ou você cede o direito de imagem, como, por exemplo, eu cedi o direito de imagem por 2 anos à Universidade, a PUC de Porto Alegre, num curso de avaliação. Foram 6 horas de aulas gravadas. 6 horas. E eles fizeram o pagamento e tiveram direito de uso por 2 anos. Tudo bem. O que acontece com um professor, por exemplo, do município de Friburgo? Ele pode negociar com a Secretaria de Educação. Ele grava as aulas e é remunerado por esta gravação e por um determinado tempo. Ou então, o secretário de administração vai fazer um cálculo. Qual é o tempo de uma aula gravada em comparação com uma aula presencial? É em torno, Verli, de 25%. Portanto, se você tem uma aula de 1 hora, 60 minutos, se ela for gravada, ela vai durar 15 minutos. Então, o professor, a cada 4 aulas, seria remunerado por 1 aula de acordo com o contrato que ele tem. É questão de ajustar um contrato, ajustar com o sindicato, ajustar com o professor, mas isto é possível fazer. Então, há uma parcela de educação à distância que pode ser extremamente útil para recuperar alunos. E é possível recuperar alunos. Qual é a experiência que eu tive aqui em Nova Friburgo? Em 1997, nós não tínhamos dependência. Algumas pessoas diziam que não, que era um sistema que facilitava muito. Falei, não, vamos ter dependência, pelo menos nas disciplinas que mais reprovam no tempo normal. E aí lancei uma ideia. Voluntariado. Quais são os professores de língua portuguesa, de língua inglesa e de matemática, que eram as 3 disciplinas que mais reprovavam? Quais são os voluntários para dar aula de recuperação? E apareceram os voluntários. Não pense que foi fácil, porque uma diretora me procurou, uma diretora de escola, me procurou e disse assim, você tirou o melhor professor de matemática que eu tenho. Falei, não, eu não tirei. Eu coloquei uma possibilidade. Você quer dar aula para a recuperação? É um aluno que tem maior dificuldade de aprender. Eu preciso de um voluntário e eu preciso de um voluntário que seja bom como professor. De fato, ela não gostou, essa diretora não gostou, mas eu garanto a você
que nós recuperamos muita gente e diminuímos muito a quantidade de repetentes, porque o repetente, sabe quanto custa o repetente? O repetente custa a diminuição do salário real no seu bolso de professor. Se todos estiverem seguindo o fluxo normal, vai ser possível a uma secretaria ter uma quantidade menor de gente e remunerar melhor o seu professorado e, ao mesmo tempo, aprimorar a formação continuada desse professorado. A pandemia veio nos ensinar isso. Se muita gente, na época do Aprender a Ser e até hoje, não entendeu esse livro, entendeu na pandemia. Quem não aceitou, por exemplo, a Religação dos Saberes, organizada por Morin em 1999, na pandemia teve que refletir. Quem andava aí achando, sei lá, será que a Base Nacional Comum Curricular vai ajudar? Não vai. Eu acho que ajuda até o 9º ano, mas tem que ser repensada e refeita para o ensino médio. Esse negócio de tirar sociologia, de tirar filosofia, cria um aluno idiota. Por quê? Porque não pensa. Ou coisa pior, treina o monstrinho. Você sabe o que é monstrinho? É um profissional que põe um diploma debaixo do braço e joga o filho do 6º andar do prédio. Este é o monstrinho. Se você não se atualiza na sua aula, se os programas não são atualizados como a BNCC propõe, você estará preparando um desempregado. Então, você não atinge um dos pilares da educação, que é o aprender a ser. Esse indivíduo não estará preparado para o mundo em que ele vive. E nós temos hoje um outro quadro, que nós estamos percebendo agora. Alunos que têm acesso à internet, alunos que têm um celular e sabem usar, além da fofoca, esses alunos são protagonistas do próprio aprendizado. Então, nós temos, como professores, que tomar muito cuidado. Ou nós estamos preparados para enfrentar, ou então nós vamos ser descartados. Aí você diz assim, mas você acha na pandemia que você, como professor, escritor, que gosta do magistério, adora esse negócio, eu estou sentindo falta do presencial, claro. Nós sentimos falta de gente, porque a nossa profissão, em primeiro lugar, deve ser de um especialista em gente. Então, sinto falta. Mas sucesso, o que é sucesso? Sucesso é quando duas coisas se juntam. O conhecimento que você tem e a oportunidade que surge. Quando conhecimento e oportunidade se juntam, você tem sucesso. Na pandemia, quem estava preparado a lidar com estes mecanismos, surgiu a oportunidade, tem conhecimento, estamos tendo sucesso. Por isso, vocês todos, que devem ser mais ou menos umas 100 pessoas, não sei se já ultrapassa, estão aí nos assistindo. E nós temos aqui que agradecer, porque nós não sabemos quem está e quem não está. Você pode sair e a gente não percebe. Na aula presencial, quando o aluno sai de sala ou se levanta, a gente percebe, chama atenção. Mas aqui não. Aqui eu não estou te vendo. Então, vale aqui a competência de cada um da ferramenta que nós estamos usando. Então, a pandemia cria estas oportunidades de maneira muito chata, mas cria. É muito enjoado. Eu tenho que dizer a vocês que eu exerço no dia várias profissões. Outro dia, pela parte da manhã, eu dei uma saída rápida, funcionei como corretor de imóvel. Voltei para minha casa, onde há quase 4 meses eu sou cozinheiro. Estou cozinhando todo dia, certo?
Depois eu fui escrever e depois eu fui fazer uma live. Então, na realidade, meu caro colega professor, eu desempenhei 4 profissões num dia só. E você sabe o que os especialistas dizem? E o que eu digo neste livro aqui, O Profissional da Educação para o Século XXI? Eu digo o seguinte: se você tiver 2 ou mais profissões, você nunca ficará desempregado. Mas se você tiver uma profissão só, e ainda por cima não se atualizar, você está na alça de mira para ficar desempregado. Pense numa coisa: se a cada mês você não aprendeu nada de novo, você está na alça de mira para ficar desempregado. Se você chega para os colegas e diz: não adianta, eu sou bananeira que já deu cacho. Quem é que vai ter coragem? Quem é que vai ter coragem de te contratar? Ninguém. 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 Você mesmo já se definiu, já se avaliou. Se você chegar à conclusão que você não sabe o que vai fazer se ficar desempregado, você já está desempregado. É que nem um morto que morreu e esqueceram de avisá-lo, então ele continua em pé, como uma estátua, certo? Então, na realidade, o que aconteceu conosco nesta pandemia? Todos nós ficamos desempregados. E, de repente, as secretarias chegaram para nós e disseram: temos que atender os nossos alunos à distância. Aprenda a usar um portal. Aprenda a usar uma ferramenta para trabalhar à distância. O Zoom Meeting, por exemplo, que nós estamos usando agora, ou o YouTube, ou usar vamos dizer, o Instagram, tudo bem. Então, nesta pandemia, nós nos reinventamos. Quando ela acabar, a gente não pode ficar sossegado, não. Temos que, a cada mês, reinventar alguma coisa. Esta é a minha contribuição. Muito bem, Hamilton. Ótimo te ouvir. Eu sou ex-aluno do Hamilton, como muitas pessoas que passaram aqui pelo chat. Uma delas aqui está se lembrando da sua ponteira laser numa aula inaugural na Secretaria de Educação, em Priscas Eras. Vou me permitir aqui, para dar uma descontraída, nós já somos mais de 100 pessoas, sim, na sala. Eu me lembro, Marcelo, de uma vez na sala de aula, Hamilton dando aula sobre palavras de origem árabe. E aí, mas ele, professor de geografia, ele disse assim, almofada, almoxarifado, enfim. Alcatifa. E aí apareceu um engraçadinho e disse assim, automóvel, né? Então, para a gente ver como é que... Hamilton, eu estou me lembrando aqui, aproveitar para fazer uma divulgação, Hamilton foi quem fez o prefácio desse livro que está aí na sua tela, A Realidade Não é o Nosso Quintal. É o meu último livro publicado. Hamilton me deu a alegria de escrever o prefácio. Escreveu anos antes, o livro ficou na gaveta durante muito tempo, por problemas pessoais, até poder ser publicado. E o Hamilton fez uma brincadeira comigo, nos encontramos, acho que por um programa, ele disse assim, eu comecei a ler aquele prefácio e achei tão interessante, quando eu fui ver, era eu que tinha escrito e nem me lembrava que tinha sido eu. Então, pelo prefácio, já vale a leitura do livro. Hamilton, a gente está perto de concluir o nosso bate-papo. Vou passar a palavra para o Marcelo. 55 minutos de live, não parece? Mas é aquilo que eu dizia. A aula não para. Aqui, a aula não para. Você não vai à porta, não atende o aluno na carteira. Tudo isso demanda tempo. Então, a aula presencial usa 4 vezes mais tempo do que uma aula gravada. A aula gravada, você tem que ficar numa atenção concentrada. Em compensação, 15 minutos ou 1 hora de aula gravada, ela cansa muito, porque quem está do lado de cada telinha tem que ficar numa atenção concentrada. Isso é importante. Professor Ricardo, muito bem. Temos várias contribuições, muito interessantes todas elas. Sônia Anselmo, ótimas colocações, professor.
A Marcinha, da Biblioteca Municipal, fez o prefácio também do livro do professor Jorge Carvalho, Nem Tudo Que Sei Devo Contar. Carla Medeiros, parabéns, professor Hamilton, um secretário que não dá para esquecer. Loyola Bechara, nosso subsecretário de Gestão Pedagógica, também fui aluno do professor Hamilton, saudade daquela época. Maria Virgínia, um verdadeiro educador, nunca abandona o seu educando. Geilza, sempre dispostos a aprender o novo. Hamilton, belas colocações. Letícia, ressignificar as relações entre alunos, professores e conhecimento é urgente. Cláudia Almeida, é verdade, o tempo não para, tem que atualizar sempre. Novamente, Letícia, está na sala presencialmente, pode não estar disposto a aprender. O envolvimento de alunos e da turma para que se interessem pela aprendizagem é fundamental, tanto no presencial quanto no remoto. No presencial, temos a sensação de controle, mas mesmo quando o aluno está na sala presencialmente, pode não estar disposto a aprender. Jardel, como está sendo bom investir um tempo aqui para refletir acerca do universo que envolve a educação. Obrigado por compartilharem num espaço aberto e democrático que contempla os saberes. Cristina, uma coisa não anula a outra. No momento que é impossível a aula presencial, não podemos deixar a educação parar. É o momento que precisamos muito da educação, mas de formas diferentes. Cláudia, os alunos interessados acompanham muito bem as aulas remotas. Parabéns aos professores que estão se dedicando intensamente, melhor dizendo, nessa situação atual. Ivânia Monerá, nossa subsecretária de Gestão Administrativa. Professor Hamilton foi maravilhoso em 1982, quando deu oportunidade à turma da saúde do Colégio Jamil El-Jaique para fazer os simulados preparatórios para o vestibular da Sesgran Rio no Colégio Anchieta. Temos aqui a história sendo revisitada e várias outras contribuições maravilhosas. Há uma outra, Verli, há um outro, que é o Paulinho, apelidado de Paulinho Bacalhau, porque era muito magrinho. Ele coordenava o estadual. Então, eu tinha a liberdade de fazer todas as inscrições e ajudar nos simulados do estadual. Não trabalhava no Estado, mas aqueles alunos não tinham acesso a esse material. E por uma questão de tomar conta da própria sobrevivência minha e do Paulo, do professor Paulo, quando ele ia ao Rio, ele levava o material do estadual e o material do Anchieta. E quando eu ia, eu levava o meu material e levava o material do Colégio Estadual. Nós trabalhávamos em comum acordo. Eu agradeço muito que você tenha esta lembrança, porque foram uns 4 ou 5 anos em que nós fizemos esse trabalho conjunto. Até um que chegou a ser prefeito de Friburgo, o Serginho fez a orientação da inscrição dele para o vestibular da Sesgran Rio, foi feita num sábado à tarde, e nós subimos aquelas escadarias do Anchieta com a cadeira de rodas do Serginho, porque ele queria fazer vestibular. E ele fez 2 faculdades, ele fez administração e ele fez direito. E ele é empresário do setor de moda íntima. Enfim, são trabalhos que ficam, que as pessoas se recordam. A gente, às vezes, até esquece, mas o magistério é isso, é essa dedicação, é esse empenho, com uma cabeça aberta. Você que está nos assistindo, está vendo aqui 3 pessoas. Essas 3 pessoas trabalharam na educação de Friburgo em governos diferentes. E, no entanto, nós 3 nos entendemos, apesar de termos trabalhado em governos diferentes, termos pensamentos, alguns convergentes e alguns divergentes. Mas nós entendemos o conceito de democracia, não são pequenas divergências que vão atrapalhar esta nossa amizade. O dia que eu escrevi na prova do Verli, na Cândido Mendes, isso aqui está tão bem feito que você não pode jogar fora esta capacidade que você tem, ele disse, se no futuro eu vou fazer alguma coisa, você é o culpado. Eu falei, não, eu posso ser o responsável, o culpado não. Mas, de fato, eu colocava observações nas provas pensando no futuro.
daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, onde estará esse aluno? O que ele estará fazendo? O que eu posso contribuir com ele neste momento? De modo que, a todos vocês que me conhecem, que não conhecem, eu diria o seguinte: quer conversar comigo? Quer fazer alguma pergunta e ter a resposta? Entre no meu site, hamiltonwerneck.com.br. Você vai conseguir lá entrar direto na minha caixa postal, terá acesso ao meu celular, que ao mesmo tempo é Zap. E aí entrará no Facebook, e aí a gente parte para outros canais de comunicação. Um grande abraço, porque já estamos passando de 1 hora de live. Obrigado, professor Hamilton. Professor Ricardo, que noite especial, né? Muito boa. Maravilhosa. Marcelo, me permita aqui 2 observações, porque quando a gente fala sobre a nossa profissão, a gente corre sempre o risco, né, Hamilton? Ou de cair num romantismo que às vezes é um pouco ingênuo, mas, por outro lado, a gente não pode perder essa perspectiva humana da relação, que é um imperativo da nossa atividade, que não é uma atividade meramente técnica, não é uma atividade meramente especializada, ela tem esse elemento das pessoas. Eu me lembro, eu com 13, 14 anos, Marcelo, apresentei uma redação para o Hamilton e ele fez 2 ou 3 correções na redação e que eu falava com ele aqui em off antes da gente entrar na live, que eu aprendi ali, eu nunca mais cometi aqueles erros de português. Mas porque ele fez aquilo com um gesto tão, olha, não está errado, não pode ser assim, é assim, pronto. E eu aprendi aquilo, ficou para o resto da vida. E, Hamilton, deixa eu te segredar aqui, que ninguém nos ouça, aproveitar que só estamos nós 3 aqui. Eu fui seu aluno e recentemente me tornei aluno do Marcelo. Eu voltei para a faculdade para estudar e me encontrei com o Marcelo como aluno. Ele corrigindo uma prova minha, ele disse assim, olha, eu acho que isso aqui está errado, mas eu vou te dar o ponto porque você me convenceu que pode estar certo. Então, eu acho que é um pouco isso, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de possibilidade. E olha a responsabilidade da aula para professor Ricardo Lengruber, professor Hamilton Werneck. Muito bem, eu estou aqui diante de dois ex-professores nesse momento. Pois é. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Somos um grupo ainda de mais de 100 pessoas aqui na página. Lembrar a todo mundo que semana que vem, nosso encontro não será na terça-feira, será na quinta-feira, dia 16 de julho, portanto, e o nosso convidado será o ex-deputado estadual, presidente da Comissão de Educação da Alerj, Conte Bittencourt. Vamos seguir nessa linha, falando sobre educação nesse momento de pandemia, os muitos desafios que há e as muitas oportunidades que também se discutiram para nós. Muito obrigado a todos. Hamilton, um forte abraço para você, Marcelo também. Abraço, professor. Obrigado. Todas, boa noite. Boa noite.